Uma boa noite a todos. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês, entre amigos, entre pessoas tão queridas, pessoas que às vezes eu não as conheço pessoalmente, mas com certeza, sabe, essa doutrina, a nossa Casa do Caminho, nos faz todos uma grande união, de uma grande família, uma grande congregação, que faz com que todos nós possamos dizer o seguinte: eu nunca estive pessoalmente contigo, mas sou seu amigo. Eu gosto de você e gosto de estar aqui com você. Mas para que a gente possa começar, eu vou fazer uma prece que tem o objetivo de fazer com que todos nós possamos estarmos harmonizados, estarmos em contato com os nossos companheiros do plano espiritual, né? Se vocês puderem me acompanhar, eu vou iniciar então a prece, né? E como a Leila estava dizendo, solicitando a todos aqueles nossos companheiros do plano espiritual que se encontram aqui conosco no ambiente espiritual da Casa do Caminho, que esse ambiente espiritual da Casa do Caminho, repleto de amigos, de colaboradores, de espíritos que estão sempre atuando em nosso favor, atuando em favor da casa, atuando em favor de fazer com que todos nós possamos encontrar sempre, ao adentrarmos a casa ou ao pensarmos na nossa Casa do Caminho, encontrarmos a paz, o equilíbrio e a vontade de estarmos cada vez mais unidos a esta grande equipe espiritual. Essa equipe espiritual que atua ao nosso favor ao pensarmos nas pessoas que queremos bem, ao pensarmos naquelas pessoas que talvez não estejam mais conosco aqui, já estão na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, aquelas pessoas que convivem conosco nas nossas famílias, aquelas pessoas que estão sempre ao nosso lado e que nós queremos que todas elas estejam felizes também e se encontrem em paz. Aquelas pessoas que estão nos hospitais hoje, passando por tudo aquilo que estão passando, que seja a oportunidade de cada um de nós entendermos, através das coisas que nos acontecem, os caminhos que devemos tomar e aceitar, não de forma passiva, mas sabendo
que aquilo que estamos passando tem uma razão, tem um objetivo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Pai, de todo mal. Que assim seja. Bem, eu hoje trouxe um tema que é um tema de uma reflexão que vem acontecendo no meio espírita, né? Que é a questão dos anjos. Somos anjos? Nascemos anjos? Em Apocalipse, né, João escreve no capítulo 22, nos versículos de 8 a 9, João escreve o seguinte, olha, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés dos anjos que me mostraram tudo aquilo para adorá-los. Mas um deles me disse, não faça isso. Eu sou servo de Deus, como você e os seus irmãos e os profetas. E somos servos porque guardamos a palavra do próprio Deus e adoramos a este Deus. Veja, ele não se colocou numa posição de anjo. Por quê? Porque ele era um espírito diferente, um espírito que tinha um entendimento. E será que nós somos estes anjos também? Nós fomos criados simples e sem conhecimento. Assim nos define a doutrina espírita. Kardec nos ensina que todos nós fomos criados simples e sem conhecimento. Mas ao sermos criados simples e sem conhecimento, não significa que de uma hora para outra nós aparecemos. A bem da verdade ainda não está muito claro para nós, porque nós não temos ainda a capacidade de entendimento, nós que estamos aqui encarnados e que somos espíritos humanos, né? Nós não estamos ainda compreendendo todo o processo de criação. Mas nós sabemos que no momento em que nós assumimos o nosso livre-arbítrio, no momento que nós assumimos a nossa capacidade de tomarmos decisões, de definirmos os nossos caminhos, nós, nesse processo, exatamente neste momento, que não é um momento de uma hora para outra, não é um tic-tac, de repente acontece e que a gente já passa a ter o domínio dos nossos destinos, mas é um processo lento e gradual em que nós vamos construindo este processo, vamos construindo esse caminho de entendimento e de livre-arbítrio, de direito de escolher. A partir desse momento, nós nos tornamos, então, humanos, né? E aí, vamos começar a decidir os nossos caminhos. E nesse processo, nós somos como uma criança que entra na escola sem saber ler, sem saber fazer contas, sem saber o básico. Mas vamos começar, por isso que ele fala que entramos simples e sem conhecimento. Por quê? Porque nós estamos num processo que vamos entrar num processo de aprendizagem, através das experiências, no caso da criança, através das experiências escolares. Ele vai passar, ele vai estudar, entrou sem saber nada e um dia pode sair um doutor, pode sair uma pessoa com conhecimentos profundos a respeito de uma determinada matéria, de um determinado conhecimento. Este é o processo que nós vamos passar também. São as nossas experiências, através das nossas experiências é que nós vamos deixando de ser pura e simplesmente simples e sem conhecimentos. Esses conhecimentos são adquiridos através das nossas experiências. Essa é uma escala que nós vamos crescendo. O bom disso tudo é que o que nos dizem os espíritos é que quando a gente aprende, nós nunca esquecemos aquilo que aprendemos. É como se fosse andar de bicicleta. Aprendemos a andar de bicicleta, podemos ter algum desequilíbrio se ficamos muito tempo sem andar, mas jamais esquecemos o processo de andar de bicicleta. E assim são as nossas experiências. Essas experiências acontecem através de acertos e erros.
acertos que vamos saber passando pela vida e que vamos vivendo esta vida, vamos decidindo os nossos caminhos, vamos tomando decisões que fazem com que nos conduzam para um lado ou para o outro, mas podemos errar também em algumas decisões, tomar algumas decisões que não são as melhores, né? E, portanto, nós vamos passar deste processo, vamos aprender. Aprendemos com os acertos, aprendemos com os erros. Os erros nos provocam voltar a viver aquelas mesmas experiências para poder avançar, né? Aliás, né, Raul Teixeira, que é um grande orador espírita, ele diz o seguinte, ele faz uma escala de 0 a 100 e diz o seguinte, olha, quando nós surgimos como espíritos humanos, aqui é 0. E quando nós nos tornamos espíritos perfeitos, espíritos puros, espíritos que estão no último degrau da escala evolutiva, ele chama de 100. A humanidade que compõe o nosso globo terrestre, sabe, não só a humanidade, quando eu digo humanidade, não só aqueles encarnados, mas são aqueles espíritos desencarnados também, que há quem diga que 1/3 dos espíritos humanos estão encarnados e 2/3 estão desencarnados, estão aí no plano espiritual, e querendo uma nova oportunidade, uma nova chance de poder encarnar e viver as suas experiências para poder aprender também, para poder deixar de ser aquele simples e sem conhecimento para avançar um pouco mais na escalada espírita. Raul Teixeira nos diz o seguinte, que a humanidade está de 0, numa escala de 0 a 100, a humanidade está em média em 25. Olha só todo o caminho que nós estamos para percorrer, então. Nós temos ainda 75 pontos ainda para percorrer. É claro que nem todos estão no 25. Uns estão no 10, outros estão no 40. Mas, na média, nós estamos no 25. Existem espíritos aqui que ainda precisam evoluir, precisam passar por experiências, precisam saber aprender mais, deixar... E conquistar mais conhecimentos, estão no 10. E existem espíritos que já avançaram bastante, que já têm um avanço suficiente para, inclusive, estar no outro processo evolutivo, que estão no 40. Mas, na média, nós estamos no 25, né? E é preciso entender isso. Isso faz com que nós compreendamos a nossa posição. Onde estamos. O próximo passo, segundo Kardec nos mostra, é deixarmos de ser espíritos que ainda pensam no mal, né? E começar ao seguinte, espíritos que desejam o bem. São aqueles espíritos no meio da escala. São espíritos aqueles que não desejam fazer mais o mal, desejam fazer o bem. Mas tem muita coisa ainda para aprender, tem muita experiência para passar ainda, para poder chegar lá no ponto 100 da escala espírita, né? Então esse é o processo nosso de evolução, o processo nosso de crescimento, né? Nesse processo nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo esses conhecimentos e essas experiências que vão se acumulando. E muitos encurtam esse caminho, é claro, existem muitos companheiros que conseguem encurtar esse caminho por tomar decisões cada vez mais corretas. Isso não significa que todos nós vamos ter que vamos percorrer o mesmo caminho. Por quê? Porque é a decisão de cada um de nós, é a decisão que nós tomamos a respeito daquilo que queremos para as nossas próprias vidas, né? Nesse processo nós temos várias vidas, porque não seria possível então achar que nesta própria encarnação nós vamos nos tornar um espírito puro, um espírito perfeito. É preciso passar por muitas outras experiências, sair inclusive desta escala que nós estamos hoje e avançar para chegar ao espírito puro e perfeito. Nós vamos então corrigindo, nós vamos passando por esse processo, nós vamos aprendendo, e é esse processo que nós chamamos de livre-arbítrio, que Deus nos dá. Portanto, Deus não está nos controlando, Deus não está o tempo todo dizendo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, Deus nos deu a oportunidade de escolhermos, para através das nossas experiências, atingirmos um degrau evolutivo superior, né? Anjo, como aprendemos na infância, né, são aqueles seres branquinhos, tocando harpa com as suas asinhas, ou harpa ou lira, como queiram, vivendo no paraíso, adorando a Deus, sabe, pensando só em Deus e vivendo lá, assim, num ambiente calmo, de músicas celestes e tudo mais. Será que este é os anjos que Kardec nos ensina, que os espíritos nos ensinam? Não, esse não é o anjo, sabe, que de verdade.
Os anjos, na verdade, esses anjos foram criados por uma determinada corrente filosófica de pensamento religioso, né? Nós, espíritas, não sabemos que não são assim, que esses espíritos superiores, esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos, longe de estarem, sabe, acomodados lá, tocando harpas e fazendo, sabe, reverências a Deus, eles estão trabalhando arduamente, eles estão atuando por todas as partes do universo, eles são os construtores deste universo todo que Deus criou através das suas leis imutáveis, das suas leis naturais. Esses espíritos têm um trabalho a executar, eles não estão, sabe, de maneira alguma parados, eles preferem estar atuando sempre em favor de todos aqueles seres viventes na humanidade, neste planeta e nos outros planetas também. Eles passaram por muitos erros e acertos, eles sabem, eles têm as experiências, eles conhecem aquilo que sabe que deve acontecer com cada um de nós. Por quê? Porque já passaram por isso, eles estão atuando em nosso favor. São esses espíritos que muitas vezes nós chamamos de anjos da guarda, mas são espíritos que estão lá nos protegendo, por espíritos que estão trabalhando em nosso favor, contribuindo sim com tudo aquilo de bom que pode ocorrer. Esses espíritos estão sempre atuando. Anjos, então, na concepção, daquela concepção de um ser, sabe, que está lá parado no paraíso, essa não é uma concepção espírita. A concepção espírita é de espíritos puros e perfeitos, que se você quiser chamar de anjo, não tem problema nenhum, né? Mas, contanto que você saiba que tudo que eles estão fazendo é trabalhar para a criação, para a execução das ordens divinas, daquilo que Deus propôs para todos os povos do universo, sejam eles humanos ou não, sejam eles habitantes deste planeta ou de outros planetas, que um dia nós todos vamos também conhecer. E o mais importante disso tudo é que eles garantem que nós também chegaremos lá. Nós podemos demorar por causa dos nossos erros, por causa do nosso livre-arbítrio. Nós podemos ir mais rápido por causa dos nossos acertos, por causa do nosso livre-arbítrio. Mas nós todos chegaremos à perfeição. Todos nós seremos espíritos puros e perfeitos um dia. Basta a nossa atuação, basta o nosso querer, basta a nossa vontade. E é isso que eu desejo para todos nós, que sejamos mais rapidamente espíritos puros, espíritos perfeitos. Por quê? Porque somos anjos do futuro. Muito obrigado.